צלול כיין וריח אורני. Graça e paz, no nome do Senhor Yeshua HaMashiach, o Messias verdadeiro, e sejam bem-vindos ao canal Ayesod, o Fundamento. Meu nome é Gustavo, para aqueles que estão nos vendo pela primeira vez, é um prazer poder compartilhar com cada um pouco da palavra do Senhor. Hoje eu queria ler um texto bem conhecido lá no Evangelho de Yohanan, de João, capítulo 8. É uma passagem bem conhecida de todos nós. E queria compartilhar algo interessante que só a visão do hebraico poderia nos trazer a interpretação. Eu tenho falado da hebraicidade do Novo Testamento e em particular dos 4 evangelhos, e nós estaremos preparando uma série de vídeos falando sobre a inserção do hebraico no Novo Testamento, em particular os 4 evangelhos, tá bom? Aqui é só um exemplo de como o hebraico, a visão hebraica está inserida nos 4 evangelhos. Este é só um exemplo, mas eu estou preparando para posteriormente trazer para aqueles que acompanham o canal a noção do hebraico, o hebraico enraizado nos 4 evangelhos, tá bom? Vamos ler o texto em João capítulo 8 e vamos comentar alguma coisa sobre o texto, tá bom? Jesus entretanto foi para o Monte das Oliveiras de madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Pois bem, eu não vou entrar na narração do texto, do episódio daquela mulher que foi apanhada em adultério, mas nos chama a atenção que o homem que estava com ela não foi trazido só a mulher à presença do Senhor Yeshua. O texto fala que o Senhor Yeshua estava no templo, sentado, ensinando, e trouxeram a mulher à sua presença. E acusaram aquela mulher de adultério e queriam uma resposta do Senhor, colocando o Senhor contra a lei, procuravam ele colocar o Senhor contra a lei, contra o que Moisés tinha ensinado. E disseram, como é do nosso conhecimento, pela lei ela deveria ser apedrejada. E aí o Senhor, numa atitude muito calma, serena e tranquila, ele inclinou-se à terra e começou a escrever com o dedo. Essa atitude eu acho que deixou aqueles homens legalistas, juízes, né? Constituíram-se juízes sobre aquela mulher, como se eles não tivessem pecado. E
aquela atitude do mestre a inclinar-se sobre a terra pode ter provocado uma certa revolta daqueles homens. E ele, calmo, sereno e tranquilo, como diz a música, escrevia com o dedo sobre a terra. Mas eles insistiram. Aqueles homens, doutores da lei, eram insistentes e tornaram a insistir sobre aquela querela, sobre aquela questão de ter que o Senhor tomar uma decisão sobre a vida daquela jovem. E aí o Senhor, conhecendo os seus corações, ergueu-se, levantou-se e disse: quem dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Calaram-se daquela insistência e o Senhor volta a inclinar-se, a escrever novamente sobre a terra. Pois bem, muitos anos eu não compreendia o texto, mas quando a gente começou a estudar hebraico, vimos o porquê daquilo, do Senhor Yeshua ter, naquela atitude, inclinar-se e escrever no chão. Eu queria trazer um texto para todos, lá no profeta Irmial, ou Irmia, ou Jeremias, que lá no capítulo 17 do profeta, versículo 13, vai nos trazer uma curiosidade, vai nos trazer a revelação, porque o Senhor escrevia sobre a terra e o que ele escrevia sobre a terra. Vamos ler o texto, Jeremias 17, versículo 13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. A palavra chão aqui, no original, é Aretz, que é terra, sobre a terra. Novamente, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito na terra ou no chão, porque abandonam o Senhor. Ora, aquela atitude do Senhor agora está respondida com esta palavra no profeta Jeremias. Aqueles homens legalistas não eram dignos de Deus, não eram dignos do Senhor. Homens cheios de pecados, como eu, como todos nós, queriam se constituir juízes sobre aquela mulher. E aí o Senhor Yeshua, naquela linguagem figurada e corpórea, inclina-se e põe-se a escrever sobre a terra. Provavelmente o Senhor estava escrevendo o nome de cada um daqueles acusadores. E não seria menos ou mais dizer que o Senhor estava escrevendo, além dos nomes, os pecados deles, de cada um. Porque o Senhor, como sendo o próprio Criador, o próprio Eterno, conhecia todos eles. Então, esta é a razão pela qual o Senhor se inclinou. Ele inclinou-se, mostrando que aqueles que acusavam aquela mulher, aqueles não eram dignos de Deus e estavam apartados do Senhor. Estavam sendo envergonhados pelo Senhor. E o Senhor Yeshua, por isso, ele vai e escreve na terra, provavelmente o nome deles, de cada um. Essa é a explicação pela qual o Senhor se inclina e escreve sobre a terra. Que o Eterno nos abençoe, que nos dê humildade e conhecimento, para que a gente possa transmitir a sua palavra no mundo. Continue a nos visitar no canal Ayesod, o Fundamento em Hebraico. Divulguem, compartilhem, para que a gente traga novos vídeos, tragam sugestões e opiniões. Tá bom, pessoal?
Senhor Yeshua abençoe cada um novamente, trazendo sua paz, alegria e esperança. Amém.